participando hoje aqui conosco da sabatina, que iniciamos hoje de manhã com a presença do Carlos Yandre, né? E como nós havíamos já combinado antecipadamente com as coordenações de campanha, né? Então, no dia que veio o candidato a prefeito no Cidade News, o candidato a vice da mesma coligação veio no Jornal da Cidade. E assim vai ser na próxima rodada, né, que o candidato a vice vem de manhã no Cidade News e o candidato a prefeito no Jornal da Cidade. Então, cada um dos candidatos, tanto a prefeito quanto a vice-prefeito, terão duas oportunidades, né, de conversar para aquela audiência mais conectada de manhã cedo com o Cidade News e com essa audiência mais consolidada aqui do período do Jornal da Cidade, aí, que é um dos jornais aí mais escutados e assistidos, né, já que a gente sempre faz com transmissão ao vivo aí em toda a nossa região. Bom, dada essa introdução inicial, nós queremos acolher aí o nosso convidado de hoje, o candidato a vice, Alberi Bene, ele que já foi vice-prefeito, está mais uma vez aí disputando este cargo aí nesta nova caminhada iniciada, e nós teremos aí, então, neste calendário proposto aí, né, a gente começou hoje, e aí no próxima semana a gente vai ter também, na próxima terça, dia 13 de setembro, as sabatinas daí com o Milton Campos, né? Milton Santos, do PSOL, e a Jeane, a sua candidata a vice, e no próximo, daí, no dia 10 de setembro, a gente vai ter aí com a Jaqueline Brignoni 20 de manhã e com o Tuta Rebelato na parte da tarde. E depois aí a sequência da virada aí, né? Como vai ser a dinâmica, então, da nossa sabatina, exemplo do que foi hoje de manhã, né? Então a gente terá um momento inicial aí para que o candidato possa se apresentar. Ele pode fazer aí no tempo que ele julgar necessário, mas tem até 10 minutos para fazer isso. Ele também teremos então as perguntas aqui elaboradas pela nossa redação, que serão sorteadas aqui. Já foram tiradas fora dos envelopes aqui as perguntas respondidas de manhã pelo Carlos, né? Porque a gente não entende que não precisa repetir o mesmo assunto que já foi abordado, então vai avançando aí dentro das questões. E depois a gente tem um momento também para a pergunta dos ouvintes que estiverem conectados na live e quiserem fazer no comentário aí a sua pergunta, também poderá fazer. E no final eles terão aí, então, em torno de 10 minutos aí para fazer aí as suas considerações finais, lembrando que o tempo total da entrevista vai ser de 50 minutos, conforme acordado previamente. Então, da nossa parte é isso, a gente já vai, então, dar início aqui à apresentação. Seja bem-vindo, Alberi Bene, candidato a vice-prefeito do Carlos Yandre, do Frentão. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade, e o senhor tem aí, então, até 10 minutos para a sua introdução inicial. Boa tarde, então, ao Cristiano, o Andrei e o Camargo. É uma satisfação muito grande, uma alegria, mais uma vez, de retornar a essa emissora e, mais uma vez, falando de política, né? E agora, então, oficialmente, eu como candidato a vice-prefeito nessa chapa, juntamente com o meu colega, digo assim porque meu colega de muitos anos, né? Militamos na vereança por 20 anos, eu e o Carlos, e depois tive a felicidade também de acompanhá-lo quando prefeito, em 2 mandatos, juntamente com o Rogério Rebelato, e agora tenho a felicidade de ser companheiro de chapa com o Carlos. Eu quero dizer para os ouvintes e para vocês também que eu me sinto preparado porque o meu período, juntamente ao Legislativo, me permitiu que eu me aperfeiçoasse e buscasse conhecimento para um dia estar juntamente numa chapa majoritária. E tive a felicidade, juntamente com o Abel, de ser o vice-prefeito, intitulado, inclusive, pelo Abel, como prefeito do interior. Essa identificação, certamente, pelas minhas origens do interior, então, me caracterizou como prefeito do interior na época. Mas eu quero dizer que eu participo desse projeto já ao longo dos anos e tenho a convicção que o Frentão tem feito muito bem para Ibirubá. Avançamos muito. Eu participei já como vereador de situação de oposição antes do Frentão e tenho muito junto a mim as dificuldades que nós tínhamos no passado, tanto na situação como na oposição. E após o Frentão, nós acreditamos que as coisas andaram num outro caminho e de prosperidade e de entendimento. E eu preciso fazer uma referência
ao Fux, que foi o que deu o pontapé inicial desse projeto. E dizer que uns dias atrás, um amigo meu, um amigo nosso em comum, me chamou a atenção numa seguinte colocação. Zóberi, vocês devem muita obrigação para o Fux. E eu fiquei ouvindo ele e prestando atenção, e aqui nem estou fazendo comercial como o Fux, como candidato a vereador, mas é importante fazer essa reflexão, porque ele me dizia na seguinte condição: pós o Fux assumir a prefeitura, juntamente com o Mário, que também era uma pessoa da mesma índole, as coisas amenizaram, os problemas de relacionamento político-partidário de Biruba, eles amenizaram muito. Porque no passado eu vivi e convivi com ambos os lados e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de entendimento das forças vivas políticas do nosso município, e o Camargo sabe muito bem o que eu estou dizendo, que tinham dificuldade de sentar no mesmo ambiente, de conversar, e hoje eu sinto agora na rua, já nessa campanha, que isso realmente é verdade, porque eu tenho encontrado com meus adversários, a gente tem se cumprimentado, se abraçado e respeitado uns aos outros. E isso no passado não acontecia. Por que eu faço essa introdução? Porque é importante relembrar isso, porque tudo começou com o Fux e o Mário, que foi pouco duradouro o período que eles estiveram à frente do Executivo, mas certamente nós devemos isso a eles. E quanto agora à candidatura, eu quero dizer para os senhores que eu me sinto preparado e também me sinto apoiado. Porque, em primeiro lugar, o meu partido aceitou meu nome com facilidade para mim fazer parte da majoritária. E o grupo do Frentão não foi diferente. Então, eu sou muito feliz por isso e me sinto muito à vontade para representá-los. E essa afinidade que eu e o Carlos temos ao longo dos anos, isso também, eu tenho certeza que isso vai render frutos no futuro. Eu tenho a convicção que esse entendimento lá da Câmara de Vereadores, depois no Executivo e também na nossa maneira de pensar, nós que temos as mesmas origens lá do interior, essa afinidade, ela com certeza vai solidificar ainda o nosso projeto. E esse nosso projeto de governo, ele foi buscado juntamente à sociedade, no entendimento das entidades, vislumbrando o que as empresas precisam, do nosso interior, as melhorias que precisamos atender. Nós sabemos e temos a convicção que o Frentão desenvolveu muitos projetos duradouros e que estão dando certo na nossa sociedade. Mas nós também sabemos que precisamos avançar. E esse é o nosso propósito. Por isso que nós buscamos subsídio dentro da sociedade para implantar o nosso plano de governo. Sabemos dos gargalos que ainda existentes, dos avanços que precisamos ter, mas também sabemos que se hoje tem tantos investidores investindo no nosso município, inclusive na semana, há 14 dias atrás, tive a oportunidade de conhecer um empresário de São Paulo que está investindo 40 milhões aqui no nosso parque industrial, junto à RS, e que nos dizia, olha, Ibirubá é bom de empreender porque aqui a gente sente que tem um povo trabalhador, um espírito comunitário, e que às vezes até um pouco bairrista, e até me chamava a atenção que o gaúcho tem um pouco de bairrismo, que nós devíamos amenizar isso, até me deu um puxão de orelha, mas eu senti o entusiasmo dele de vir investir em Ibirubá. A exemplo de tantos que estão investindo aqui. Então, por isso que o compromisso e a responsabilidade aumenta ainda mais. Por isso que nós precisamos ter bem presente isso, juntamente com nossos candidatos vereadores, que são um número expressivo de pessoas que colocaram o seu nome à disposição. Temos que ter essa compreensão que a sociedade espera isso de nós. Por isso que acredito que nós temos um projeto que tem dado certo, precisamos ainda fazer mais e com certeza nós vamos consolidar isso cada vez mais para o nosso Ibirubá. Muito bem, tivemos então 6 minutos aí desta fala introdutória aí do candidato Alberi Benen, e agora vamos então para a segunda parte da nossa sabatina aqui, que são as perguntas aí relacionadas aos temas aí que dizem respeito ao interesse aí dos eleitores e ao interesse do município, né? Lembrando a você que está acompanhando aí a nossa live, a nossa transmissão, de que todas as perguntas elas serão relacionadas ao desenvolvimento do município. Nós não faremos nenhum tipo de pergunta de cunho ideológico, de cunho partidário, de cunho pessoal para nenhum dos candidatos, né? A nossa ideia é, de fato, que eles tenham aqui
na rádio a oportunidade de apresentar o que é mais importante para o eleitor, que são propostas, né? O que eles pensam e o que eles estão comprometidos para o desenvolvimento do município. Então, Alberi, pode escolher aí um dos envelopes aí para a gente começar a nossa sabatina aqui. E o primeiro tema, então, que a gente vai abordar aqui é um tema relacionado ao parque de eventos, né? Lembrando que todas essas perguntas aqui, todos esses temas, eles foram construídos a partir de algumas reuniões que nós fizemos aqui, a nossa equipe de jornalismo, a partir também do levantamento das pessoas que foram no decorrer aí da pré-campanha trazendo esses temas em voga e a gente vai reproduzindo eles. Há, candidato, um entendimento, em grande parte da imprensa, em várias manifestações que já houveram também, de lideranças, que Birubá precisa de um parque de eventos, né? Que tem aí a Expo Ibi, que esse ano foi gigante, né? Foi muito grande a organização e o tamanho da feira, e outros eventos que o município sempre realiza e que está sempre dependendo, ou de fazer na Hípica, ou de fazer no Divertido, ou fazer no centro da cidade, ou fazer em outros locais. Teve um evento aí promovido pela Associação Comercial, que foi o evento ali de vestuário ali, que acabou, o outlet, né, no salão paroquial ali também, por não ter um espaço, um parque, um local, né, para abrigar o evento. E aí a pergunta é, esta ideia, esta proposta, esta possibilidade, está no horizonte, no plano de governo do Carlos e do Alberi? Na verdade, isso aí é um assunto que sempre vem à tona em todo momento, porque Birubá realmente, com todo o potencial que tem, de empresarial e da agricultura num todo, que na verdade hoje a agricultura também é tratada como empresa, né? E um comércio pujante, nós precisamos realmente desse parque. E é uma carência que nós temos, é uma penitência que a gente tem que fazer já como ex-vice-prefeito, como vereador, e também nós sabemos, a nossa ideia é juntamente com as forças vivas, que eu costumo usar, mas como os empresários, as cooperativas, esse comércio, a própria associação comercial, nós desenvolvemos um projeto nesse sentido. E eu, particularmente, eu sempre defendi a ideia de que, juntamente a Sociedade Hípica Ibirubense, nós montar um desafio no seguinte sentido, de aproveitar os espaços lá existentes, valorizar os que já estão situados lá, a própria Sociedade Hípica Ibirubense, como também o Motoclube, todas as entidades que lá já têm o seu espaço, e aí já existe um pavilhão que o município investiu lá, e juntamente com as empresas desenvolver um projeto lá. Isso aí é um projeto de milhões. Como que a gente torna isso possível? Com a participação das empresas, inclusive das instituições financeiras, que cada um use um espaço lá, ou ocupe, ou se oportunize um espaço lá para desenvolver o seu pavilhão, o seu stand, e a partir daí nós montar uma estrutura física lá para contemplar isso. Hoje já existe um pavilhão que podia ser desenvolvido alguma atividade lá. Tem os eventos que já acontecem lá. Mas com certeza nós podemos consolidar isso aí e com recurso. Como que você consegue esse recurso? Juntamente a bancada gaúcha, que tem destinado recursos. Então, nós juntando as forças dos partidos políticos que têm buscado voto aqui em Birubá, através dos seus deputados, e que cada um conduza emendas nesse sentido, nós vamos montar um montante de recurso que aí podemos desenvolver um projeto. Eu estou dando como um exemplo, necessariamente não precisa ser lá. Eu que sempre preguei que ali, como tem uma estrutura já de água, de iluminação, de fácil acesso, e juntamente com o Instituto Federal, que tem aquela área nobre lá também, que poderia oportunizar em alguns espaços, isso seria totalmente viável e possível. Também não se descarte, e aí o Carlos hoje, ele sempre fala nos parques que nós podemos aí junto, por exemplo, aí do Poteiro do Gabi, que é um espaço nobre e que nós precisamos dar uma supervalorização para aquilo ali, porque a comunidade cobra de nós. Quem sabe adquirir essa área também com parcerias, porque ali também é outro local de muito importante que tem todo os acessos, todas as condições de desenvolver um grande projeto ali. Então nós precisamos buscar essa parceria, porque
o município disponibilizar recurso de uma hora para outra não vai acontecer, mas com o planejamento e justamente fazendo com que o nosso orçamento tenha uma programação, nós vamos conseguir isso. E também através desses recursos extra-orçamentais, que isso, felizmente, o nosso grupo político tem conseguido muitos recursos através de emendas parlamentares e também através de projetos que nós encaminhamos. Tá certo. Em relação ao Parque de Eventos, Andrei, tem mais alguma colocação sobre esse tema aí que é importante, pertinente? Então podemos seguir aqui com outros temas aqui. Vou dar uma embaralhada porque o Camargo quis dar uma organizada aqui, mas aí ficou meio à mostra aqui os nomes, daí só para nós deixar bem. Tenho certeza que não vai ter problema nenhum, é mais para a gente dar uma diversificada aqui nos assuntos, né? Olha aqui, ó. Outro tema que tudo a ver com a nossa cidade, que é o desenvolvimento econômico. E eu lembro que o Andrei trazia um elemento aí para reflexão quando a gente fazia essa combinação dos temas aí para a questão, que diz respeito, candidato, à relação do poder público com o nosso setor metalmecânico, né? Muitas vezes a gente percebe que o que é feito pelo setor metalmecânico não é, digamos assim, aproveitado pelo município do ponto de vista de vitrine, do ponto de vista, né, de crescimento que é um cartão postal de desenvolvimento para vender a cidade para fora também, né? E ao mesmo tempo, quando este grupo precisa também do poder público, às vezes acontecem algumas coisas que não tem aquela conexão perfeita, assim, né? E a gente sabe que o desenvolvimento econômico para Ibirubá é uma coisa que está dando certo, né? Porque o município está em flanco de desenvolvimento, né? O que mais ou o que o Frentão tem para apresentar que possa ser diferente daqui para frente do que foi até o momento em relação ao desenvolvimento econômico? Eu acredito que o Frentão sempre foi parceiro desses empreendedores, tanto é que todos os projetos que passaram pela Câmara de Vereadores, ainda quando eu era vereador e posteriormente a isso, sempre foram aprovados, inclusive colaborando no sentido de melhorar a situação deles, conseguir mais área, mas num todo, assim, a prefeitura sempre teve participação nisso. Mas o que eu vejo que é possível fazer ainda mais, e que eu vejo que é um grande gargalo, é o gargalo habitacional, porque isso sim, a estrutura das empresas, eles estão tocando e até o poder público colabora, mas não há essa grande necessidade. O gargalo é habitacional. Por que eu digo isso? Porque Ibirubá hoje, a gente sabe que as empresas, principalmente o metal mecânico, tem muitas pessoas de fora do nosso município que vêm trabalhar aqui. E a dificuldade ainda é habitacional. E aí nós temos que trabalhar em parceria, quem sabe, com as empresas, mas o poder público por si só, ele tem que buscar projetos de fazer com que estimule aquele investidor que vai fazer o loteamento para que ele seja incentivado. Como é que a gente faz isso? Hoje, o IPTU ele tem que ser pago. Então, quer dizer, daqui a pouco vão dar um prazo ainda maior para o investidor não precisar sair pagando IPTU em seguida, que ele possa ser estimulado. Bom, a partir do 4º, 5º ano, se ele não negociou o terreno, ele vai começar a pagar IPTU, para não precisar pagar em seguida, que também já está previsto alguma coisa, mas tem que ser melhorado. Mas, principalmente, de nós criar estruturas para as empresas poder fazer, quem sabe, os seus próprios projetos. E o poder público vai dar essa colaboração, porque a gente sente que tem exemplos em outros municípios já, e aqui em Ibirubá não é diferente, eu já senti que as empresas já estão indo para esse caminho, mas nós precisamos incentivar e colaborar para que isso aconteça. Porque realmente isso coloca muito bem. Ibirubá era um município essencialmente agrícola, com nossas cooperativas pujantes e fortes, e isso era criava um impacto na sociedade regional de um polo nosso. Mas, com certeza, o metal mecânico transformou Ibirubá. Nós precisamos ter muito presente isso, que o metal mecânico levou o nosso nome de Ibirubá para o mundo, não só para o nosso estado, Brasil lá fora, mas para o mundo. Então, nós precisamos ter
essa percepção que nós precisamos colaborar com eles. E, com certeza, essa aproximação que a gente sempre teve com eles, que eu conheço os empresários um por um, sei dos anseios, das dificuldades, e nós estamos sempre prontos a colaborar. O município tem colaborado e pode colaborar ainda mais. Mas, principalmente, eu acredito que nessa área habitacional. Uma das coisas que a gente, hoje ainda conversando, a questão dos acessos, das paralelos ou das laterais daí da RS. Existe um projeto já que inclusive foi pago pela municipalidade há algum tempo atrás, que nós precisamos resgatar isso e buscar recursos para viabilizar aquilo ali, porque realmente hoje está todo mundo usando, cada um fazendo o seu próprio acesso, está melhorando, inclusive a visibilidade da sua empresa, mas nós precisamos, o poder público tem o dever de fazer com que aconteça aquelas vias laterais aí, para evitar acidentes e para ficar mais fácil o fluxo também para eles. Dois gargalos importantes e outros mais, mas com certeza eu acredito que duas carências que o município pode melhorar e colaborar com eles. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, candidato Alberi, a gente conecta com a Secretaria da Indústria e Comércio, que é o braço para realizar políticas públicas voltadas a este setor aqui em Ibirubá. Qual vai ser a política para a escolha do secretário da Indústria e Comércio do governo Alberi e Carlos Iandre? Na minha visão e da visão do Carlos também, que o Carlos sempre enfatiza que o Carlos e Alberi, porque realmente nós pensamos não igual, porque o ser humano não é igual, mas a nossa semelhança de pensamento é muito grande. E a gente vai ouvir os segmentos para justamente for uma pessoa, principalmente a pessoa tem que ter conhecimento de causa. Todos que por lá passaram dão sua melhor contribuição. Está hoje o Luiz, que está lá, uma pessoa também muito ligada a esse setor, uma pessoa que tem toda a vontade de colaborar. Mas o nosso governo ele vai ser montado a partir das pessoas que são próximas a nós, mas sempre com as pessoas que têm o conhecimento de causa. Isso vocês podem ficar tranquilos, o eleitor pode ficar tranquilo, que o nosso pensamento é sempre de encontro àquilo que realmente é a proposta da secretaria. Muito bem. Camargo? Desenvolvimento. Quando se fala em desenvolvimento, claro que se busca trazer mais indústrias ou aprimorar aquilo que se tem aqui, né? Em termos de consolidar cursos, profissionalizar o pessoal, a mão de obra de Ibirubá, nada contra quem vem de fora, mas qualificar o pessoal daqui que precisa se profissionalizar e procura, né, às vezes sai para fora. Temos gente daqui que trabalha no outro setor, no outro segmento. Existe algum projeto nesse sentido? Mas é evidente, inclusive depois eu vou deixar uma cópia do plano de governo para vocês aí, porque para nós não se ater só aos detalhes, mas é evidente que todas as entidades que já estão ligadas à administração e também nós sabemos do Instituto Federal, que tem colaborado bastante nesse sentido, todas vão ter a valorização e a busca de nossa parte para que venha de encontro ao nosso anseio, porque nós precisamos formar profissionais cada vez melhores, porque o mercado de trabalho exige cada vez mais isso, e a gente tem muito presente isso, que nós precisamos dar... O empresário ele não pode levar o funcionário para treinar, ele já tem que chegar lá sabendo o que vai fazer. É isso que a gente tem muito presente isso. Pronto para o trabalho. Tá certo. Quero aqui aproveitar esse momentozinho aqui também para dialogar com a nossa audiência que está acompanhando através da transmissão aí nas nossas páginas do Facebook, para se tiverem alguma pergunta para colocar para a Alberi, aí pode fazê-lo nos comentários aí, que vai ter um momento aqui na nossa sabatina que a gente vai abrir aí para as perguntas. Sempre lembrando que perguntas vinculadas ao desenvolvimento do município, aos assuntos de interesse, né, da população, e a gente não vai reproduzir aqui questões pessoais ou outro tipo de questionamento, porque não é este o momento. Mas se você tem alguma ideia, alguma dúvida, alguma coisa que queira contribuir, fica livre aí para trazer esta reflexão nos comentários. Seguindo aqui a nossa sabatina, vamos para mais um tema, candidato? Pode tirar, por favor, aí um. Muito bem. Nós vamos então agora para um tema que dizem que Ibirubá não tem muita demanda, né? Que é a assistência social. Mas a gente sabe que existe aí um grande número de ibirubenses, né,
que ainda não tem as condições, né, mais organizado ali as suas condições e que precisam do apoio do poder público, às vezes, para a sua sobrevivência, para o seu atendimento, né, enfim, para alcançar aquilo que eles sonham. E qual é a visão do Frentão para a questão da assistência social? É uma visão mais assistencialista ali mesmo, né, da cesta básica, né, do CRAS ali, mais para fazer um atendimento mais emergencial, ou pensar uma política de assistência social mais a longo prazo? Isso está no horizonte? Com certeza, o principal tema da assistência social, eu acredito que é as famílias carentes. E aí vem de novo a habitação, né? Nós tivemos alguns projetos envolvidos já no governo do Carlos e também no governo do Abel, de loteamentos e aquisição de área, e oportunizamos muitas famílias de construir sua casa. Mas sempre naquele projeto de financiamento onde as famílias realmente carentes não se enquadravam ou não conseguiam buscar esse recurso. Nós temos no nosso plano de governo, e isso é um dos principais compromissos nossos, de adquirir uma área e viabilizar um loteamento para as famílias realmente carentes. Porque nós sabemos, e eu particularmente tenho alguns compromissos pessoais de pessoas que me ajudaram ao longo da vida em atividades, tanto na política como na vida particular, que são meus amigos e pessoas que com muita dificuldade não passaram pela vida por circunstâncias de saúde muitas vezes, ou por realmente ser de família muito humilde, que nunca conseguiram ter sua casa. E nós precisamos e vamos desenvolver uma aquisição de área para desenvolver um projeto nesse sentido, onde a pessoa tenha o seu terreno, porque nós todos sabemos que Ibirubá é um município solidário. Se tu tiver o seu terreno, juntamente com o vizinho, com a família, ou até com o apoio da prefeitura, do poder público, ele desenvolve a sua construção e edifica a sua casa. Então, nós precisamos adquirir uma área nesse sentido. E também temos no nosso plano de governo a questão poderia dizer assim, uma bolsa construção. Não é exatamente esse o termo, mas para o pessoal entender que seria um recurso onde a pessoa que é humilde, que às vezes precisa ampliar um quarto para o filho que a casinha está apertada, ele precisa desenvolver uma peça mais na casa dele, precisa dar uma ampliação, aí ele vai ter um recurso de um fundo da prefeitura, onde ele vai lá e busca, através do seu credenciamento, comprovando que realmente ele é um carente e que não atingiu o mínimo de renda, e ele vai conseguir esse recurso. Esse é o nosso propósito e está, inclusive, no nosso plano de governo, para que ele possa ter um recurso disponibilizado para o poder público, um recurso que é legal, porque o prefeito não pode dar bel prazer sem ter lei para chegar e começar a dar dinheiro para um para outro. Então, através desse projeto de lei, nós vamos poder contemplar isso. Tá certo. Candidato Alberi, ainda sobre o tema da assistência social, alguma questão? O perfil do secretário da assistência social. Que tipo de pessoa o Alberi planeja apontar, planeja indicar para este cargo? O perfil de uma pessoa que realmente conheça o que é a dificuldade do ser humano. Porque a pessoa que não sabe o que é dificuldade, não passou por isso, não é que ela não tenha capacidade, mas quem sabe ela não tem esse sentimento. Então precisamos buscar a pessoa que tenha conhecimento para projeto, em primeiro lugar, porque ela tem que ter preparo para buscar recursos e que tenha aquele sentimento como a sociedade birbanense tem, de ser solidária, de saber o que realmente é a dificuldade do ser humano, que tem esse sentimento. Então, quanto a isso, a sociedade pode ficar bem tranquila que nós temos pessoas que têm esse entendimento, que têm esse sentimento e que têm capacidade de desenvolver projetos para melhorar a situação, especialmente das famílias mais humildes. Muito bem. Alguma questão na assistência, Camargo? Não, sempre se fala, é claro, de uma pessoa qualificada, e com certeza não vai ser diferente, né? Quando se fala em buscar projetos para assistência social, tem N projetos, tem várias secretarias, o próprio governo federal, com a nível de governo do estado. O senhor dizia esse fundo para a reforma.
né, de casas e etc, etc, etc. Só que planejamento e estrutural, isso aí vai passar pelo conselho de novo, porque nós tivemos aí, eu digo que uma grande injustiça, porque teve filhos de Ibirubá que não conseguiram se inscrever nas casas aqui em Ibirubá, né, por passar por um conselho. Quem vai decidir, quem vai tomar frente? É o prefeito, é o secretário ou é o conselho? Não, é o conjunto da obra, né, Camargo? O conselho é importante. Eu não vejo que o conselho não seja importante, porque, afinal de contas, são pessoas da sociedade que realmente estão lá indicadas e credenciadas para isso. Eu não posso acreditar que o conselho vai querer priorizar A ou B, o nome de A ou B. Eu não vejo essa situação. Até porque o prefeito, ele, através de canetaço, fica uma coisa que não é antidemocrática. Eu não vejo essa situação do prefeito definir, pegar e listar nomes. Não, tem que realmente passar pelo crivo. E as pessoas têm que se adequar à lei. Não tem como ser diferente, né, Camargo? Tudo bem. Seguindo aqui a nossa sabatina, pode escolher mais uma, Alberi. Muito bem. Essa aqui não foi de manhã? Foi. Servidores municipais. Desculpe que servidores foi respondido de manhã pelo Isso, lembrando pelo que nós Carlos, temos, daí a gente acha que não. Cristiano, nós temos 16 temas, né? Então o Carlos Iandre pela manhã respondeu 6, então nós temos 10 ainda aí para resposta, né? Então, justamente para não haver repetição, para a gente conseguir abordar a maioria de temas, sobre né? todos, a gente deu essa dinâmica, então, né, de não repetir os temas da sabatina da manhã, agora no candidato que vem durante a tarde. Bom, agora nós vamos aprofundar, porque o Camargo acabou puxando ali, o Camargo não, o Alberi, na verdade, puxou o tema da habitação, né, por conta da assistência social, mas, inclusive, eu quero inclusive, colocar esta pergunta aqui no tema da habitação. A habitação, ela vinculada à assistência social, o nosso entendimento, ela não consegue ter uma caminhada à altura do que a gente sabe que é a demanda habitacional de Ibirubá, né? Hoje, Ibirubá talvez tenha travado um pouco o seu desenvolvimento no sentido de crescimento por conta de não conseguir acolher toda essa diversidade de pessoas que vêm trabalhar aqui no setor metal mecânico e que acabam vindo para cá, trabalhando na indústria aqui e levando esse dinheiro para suas cidades de origem porque não moram aqui, né? Então, o que acontece? As empresas pagam o salário, essas pessoas voltam para suas cidades, consomem nas suas cidades e não consomem em Ibirubá. A pergunta que eu quero fazer para abrir esse tema da habitação é, diante do desafio, não seria interessante a habitação ser uma secretaria no próximo governo? Secretaria, acho que seria, não sei se é o caso, mas com certeza um departamento para cuidar muito bem disso aí. Porque isso tem que ser um projeto de governo habitação. Quando vira e mexe, nós entramos de novo no mesmo assunto, porque realmente, no meu sentimento, já há um bom tempo, é o principal gargalo. Nós falávamos muito na área industrial, hoje ela é consolidada, tem espaço físico ali para empreender, está tudo certo. O que nós precisamos é fazer com que as pessoas que venham trabalhar, elas sejam acolhidas aqui e com facilidade de vir, porque não adianta elas vir aqui gastar metade do orçamento delas, que vão ganhar aqui, com habitação, por isso que elas acabam não vindo. Então, isso é um projeto de governo, habitação. Necessariamente não precisa ter uma secretaria, mas uma estrutura para tratar disso, isso está bem presente no nosso pensamento, juntamente com o Carlos e com toda a equipe, porque normalmente na política acaba falando Carlos e Alberi, é um projeto de grupo. Essa que é a ideia, isso foi discutido no grupo. Por isso que você traz mais uma vez esse assunto, é um dos temas, e é muito importante. Por isso que mais uma vez, nós temos que incentivar quem queira investir em loteamentos. Nós temos que valorizar esses empreendedores que vêm aí toda hora construir prédio, porque quando eu defendo o Frentão, é só sair na rua e ver quantos empreendedores vieram para Ibirubá investir em prédio em Ibirubá. Se não tivesse um bom governo, se não tivesse um povo trabalhador, se não tivesse projeto de crescimento no nosso município, certamente esse empreendedor não viria para Ibirubá. Eles vêm porque sentem aqui que tem as possibilidades de crescimento, e é o que está acontecendo. Mas realmente nós temos
não sei, posso até exagerar, mas acho que não é centenas, é milhares de pessoas que vêm trabalhar de um jeito ou do outro aqui em Ibirubá, e que seria importante que eles viessem aqui edificar sua casa ou comprar seu espaço, e que através disso, sim, fazer com que o dinheiro que eles ganham aqui também seja usado aqui, e não só vir aqui ganhar o dinheiro, né, que é importante, porque eles estão produzindo riqueza através das indústrias de outra forma igual, mas eles também deixassem dinheiro, que esse dinheiro circulasse num comércio num todo aqui. Por isso que nós temos bem presente isso. Nós vamos ao encontro das empresas, buscar subsídio, inclusive, de ideias dos empresários, ver o que eles estão pensando. A gente sabe que a Indutar já está investindo num projeto aí, e que o município tem que colaborar com eles quanto puder, ou com o máximo que puder, para que isso aconteça. Porque eles precisam continuar empreendendo, precisam dar o crescimento deles, e o poder público andar junto com eles. Esse é o nosso propósito. E esse gargalo da habitação certamente é o maior gargalo que nós temos. Tanto é que ele entra na assistência social, entra na própria habitação, entra no desenvolvimento do nosso município, porque realmente é o que nós precisamos hoje. Não adianta nós atrair mais empresários, mais investidores para vir trazer aqui, quando a mão de obra é carente. Temos que investir também, como nós falamos antes já, das entidades que colaboram para a melhoria e a qualificação do ser humano, mas principalmente é essa situação. Incentivar cada vez mais de gente que vem aqui, e a gente, infelizmente, está vindo muita gente de fora investir na construção civil, mas também nos espaços físicos para aí, sim. Até porque vai acabar baixando o preço também, que é importante também. Eu, ainda nesse tema da habitação, questiono o candidato sobre duas situações aqui em Ibirubá. O Minha Casa Minha Vida Faixa 1 da Caixa não teve nenhum encaminhamento de financiamento aqui no município. E nós temos um problema histórico já se arrastando, que é a COAI, né? Uma cooperativa habitacional que foi constituída com vários associados e que não teve a devida atenção do poder público, tanto é que até hoje estão aí com sérias dificuldades, né, de instalar ali aquele loteamento habitacional. Nesses dois pontos específicos, habitação de entrada, habitação de baixa renda, Alberi, quais são os projetos e o que o Frentão pensa para o futuro? Como eu falei antes, primeiro adquirir área, e aí buscar políticas público-privada. Eu vejo que hoje é possível desenvolver, vou dar um exemplo, uma área que, em primeiro lugar, ligado já ao período urbano, que isso está na lei, não é nós que vamos... Essa dificuldade da COAI é essa, não está ligado à lei hoje. Para modificar essa lei, tu abre um precedente muito grande, por isso a Câmara de Vereadores não entendeu que não seria certo. O poder público num todo achou que, inclusive, o Ministério Público teria envolvido nessa situação, que ele não estava contemplado na lei. Mas o que eu vejo assim, que é possível, um projeto, vamos pegar lá em direção à Vila Floresta, lá para cima, tem várias áreas agrícolas que são ligadas já dentro do perímetro urbano, ou no costado do perímetro urbano, é só estender o perímetro urbano. Aí vamos pegar lá o Cristiano tem uma área lá, ele quer desenvolver um projeto, daqui a pouco ele sozinho não consegue, e não sabe nem como fazer. Bom, vamos fazer uma política público-privada. Bom, nós vamos ajudar a desenvolver o teu projeto, e aí, quanto é que vale a tua área? Bom, vale 20 milhões. Bom, quando tu adquiriu teus 20 milhões, tu te dá por satisfeito? Ótimo, para mim já está bom. Então é o seguinte, vamos desenvolver o projeto, vamos trabalhar ele, e que tu vai vender os teus lotes, nós vamos ajudar no projeto de urbanização, de infraestrutura, essa é a palavra. Infraestrutura. E a partir daí, o restante da área, ele vai ceder para o município desenvolver projetos. Então, vê que é uma coisa totalmente possível, ele vai ter a valorização do seu imóvel, ele vai atingir o objetivo financeiro dele, porque ninguém quer, vai ceder o bel prazer, a não ser que um muito abastado que queira dar, não tenho nada contra também, mas normalmente a pessoa tem ali, trabalhou a vida inteira, tem aquela área, ela quer desenvolver e que precisa usufruir daquele benefício até para uma aposentadoria dela. Então, tu desenvolve esse projeto, onde aquele restante de área, ele vai passar para o município, e o município vai desenvolver um loteamento
para as pessoas que realmente não conseguem atingir, porque o município ele não pode estar doando, essa questão de doar, a lei nem permite, nós temos que trabalhar muito, e é um desafio, inclusive, que nós vamos ter, juntamente com o nosso departamento jurídico de projeto, para viabilizar situações. Porque por isso que você fala que esses projetos da Caixa, normalmente tu não consegue atingir o público que realmente tinha que atingir, por essas dificuldades da lei. Então, nós temos que buscar alternativas jurídicas possíveis para trabalhar esses projetos. E eu vejo que essa público-privada, nesse sentido, ela é um bom facilitador. Mas, não sei se eu me fiz entender, mas ainda tá nebuloso a pergunta que o Andrei trouxe, que é o seguinte, e aí não tem nada a ver com lei, com todo respeito, né? Existe uma faixa do Minha Casa Minha Vida, né, que é a chamada faixa 1. Por que essa faixa 1 é importante? Porque ela atinge esse público que não tem condição de comprar um terreno num loteamento, que não tem lá seus 30 mil, 40 mil para investir num terreno lá, ou que se for investir isso e for lá financiar na Caixa, o que ele tem de possibilidade de crédito só vai dar para pagar o terreno, ele vai ter que se virar depois para construir a casa. Mas existe um programa federal chamado Minha Casa Minha Vida, que tem inclusive, que é subsidiado 100%. Pro coisa, e não tem problema nenhum legal com a lei. Eu não entendi essa que o senhor falou da questão do problema da lei. Hoje existe um programa que você pode, a prefeitura lá, compra o terreno, faz a infraestrutura, terceiriza aí para uma empresa construir, em convênio com a Caixa lá, constrói todas as casas, 50 casas, 100 casas, quantas casas for, e depois sorteia lá os beneficiários, entrega a chave e as pessoas vão morar. Essa é a ideia. Né? As pessoas vão morar, elas não vão gastar nada, elas vão assinar o contrato com a Caixa lá, vão pagar aquela prestação lá de R$50, R$60, não sei quanto é, a modos da Coab antigamente, que era assim mais ou menos, né, que funcionava. Então, o que a gente tem como observação, Alberi, é que em todos esses anos do Frentão não foi feito esse tipo de programa. Toda a visão de habitacional do município de Birubá é focada no interesse da especulação imobiliária, me desculpe, mas é isso. Os loteamentos, eles servem para beneficiar meia dúzia de empresários que têm dinheiro, que vai lá, que compra lá, o município vai lá, ajuda com a infraestrutura, e depois o terreno vai custar 80 mil, 60 mil, que não está aquém do que a grande massa de trabalhador da Vence Tudo, da Indutar, da GCO, né, das nossas empresas aqui tem condição de pagar. Justamente, por isso que eu falei que nós precisamos adquirir uma área para oportunizar esse tipo de público. Eu não estou dizendo que o Frentão foi perfeito, nós também tivemos nossas falhas. E realmente isso foi uma cobrança que a sociedade tem em relação a isso. Por isso que nós queremos corrigir isso. Isso nós temos no nosso plano de governo, porque é uma carência, é a dificuldade. Porque aquele que tem hoje um bom emprego, ele já vai... temos que estimular, igual os loteamentos, como eu falei, temos que continuar estimulando. Mas aqueles realmente que, se não tiver o terreno, eles nunca vão ter a casa deles. Isso nós sabemos isso aí. Porque se o cidadão, às vezes, ele não sabe nem uma conta no banco, ele não tem, né? Que isso é uma coisa que a gente até pode organizar a vida dele, mas ele tem que ter o terreno. E isso é que é o nosso propósito. É o principal propósito habitacional, principalmente da assistência social, é esse. Nós adquirir uma área para viabilizar a situação dessas pessoas que são realmente, que não vão conseguir nunca. Se elas tiverem o terreno, a casa vai acontecer, mas se não tiver o terreno, elas nunca vão ter a casa delas. Muito Isso bem. Isso está no nosso plano de governo, a aquisição de área nesse sentido. Tá certo. Da minha parte da habitação, tranquilo. Podemos seguir mais uma, vamos dar uma olhada na hora. Agora nós temos ainda 15 minutos, vamos para a última então aqui, escolhida por nós. Depois a gente abre e vê se tem da audiência e depois vai para as considerações finais daí. Aqui eu acho que... esse aqui é um tema muito importante. Modelo de gestão. Por que a gente colocou isso? Foi fruto de debate aqui também, Alberi. E eu vou ser bem curto assim no primeiro momento. Qual é o modelo de gestão que o Frentão entende que atende à necessidade da população de Birubá? É um modelo de gestão enxuto, com menos secretaria, menos CCs, né, com um trabalho mais articulado, com inovação, com tecnologia, ou é um modelo de gestão onde você tem ali mais servidores para servir mais a população, estar mais perto da população, crescer mais a máquina para ela conseguir dar conta dos desafios de administrar 3 de Maio? Acho que as duas coisas. Mas quanto aos servidores, muito se fala, as pessoas que não conhecem uma estrutura administrativa,
e o Camargo que teve lá sabe o que eu vou dizer. Por exemplo, na Secretaria de Obras hoje nós temos carência de funcionários, nós temos com dificuldade. O Camargo sabe que no passado nós tínhamos, acho que antes do Camargo ser secretário lá, nós tínhamos 2 equipes de bueiro, hoje nós temos meia equipe de bueiro. Então, para ver como a estrutura ela está enxuta. Ela, inclusive a terceirização colaborou nesse sentido, mas ela está enxuta. Quanto o administrativo no geral, no Ibirubá, eu acredito que se vai comparar com os outros municípios, nós estamos andando bem. Não temos muitas dificuldades. Tudo funciona a contento. A arrecadação é boa, né? A arrecadação é boa. Essa questão da arrecadação, eu imaginei que vocês iam tocar nesse assunto. A arrecadação é boa. Mas se tu comparar por habitante a arrecadação do nosso município vizinho, 15 de novembro, por habitante, quem tem mais dinheiro, nós ou eles? O município é diferente. Não, é menor, mas tudo bem. Mas eu estou falando por habitantes. Tu pega quanto dinheiro tem por habitante lá e quanto tem aqui. Nós, com certeza, nós temos menos recursos que eles por habitantes. Entendeu? Porque os números são grandes, mas Ibirubá é um município pujante que tem muitos... Quanto nós gastamos na saúde? 22% às vezes. Quanto que é de lei? Quantos milhões dá isso? Na educação é 25%. Quanto nós gastamos? Às vezes mais de 30%. Então, o recurso ele é gerido, mas ele é bem aproveitado. Mas voltando a essa questão de estrutura administrativa, não se tem pensamento de criar secretarias, por exemplo. Nós imaginamos que a estrutura administrativa do município ela é boa. Nós temos presente que algumas situações elas têm que ser modificadas, como, por exemplo, a Secretaria de Obras de Interior e Cidade, uma depende muito da outra, então nós pretendemos criar uma estrutura um pouco independente uma da outra, porque hoje, se nós vamos pensar, o setor rural, ele é o mesmo, mas o setor urbano ele aumentou muito, então a estrutura para o setor urbano ela tem que ter uma estrutura maior, mais voltada para a população urbana que cresceu muito. Então, mas com certeza nós precisamos continuar dando atenção para o nosso interior e nós temos feito isso ao longo do tempo e nós sabemos que nós precisamos melhorar ainda mais porque nós precisamos fazer com que realmente o agricultor tenha renda, que ele fique na propriedade, que ele venha desfrutar dos benefícios da cidade, mas que ele valorize sua propriedade, porque o nosso interior ele está envelhecendo, os nossos jovens eles tiveram a tendência de vir para a cidade buscar o seu espaço e poucos retornaram. Hoje está se mudando um pouco isso, felizmente, porque as condições que foi dado no interior de qualidade de vida melhorou bastante. Então, nós precisamos continuar incentivando isso também. Não sei se eu respondi a contento, porque a intenção de vocês é a da estrutura administrativa. Eu tenho bem presente que a estrutura tem que ser modernizada, porque acompanhar os tempos, né? Nós precisamos acompanhar os tempos. Mas que nós temos uma boa estrutura, um grupo de funcionários colaboradores que estão sempre eficientes, que também nós precisamos fazer com que eles tenham uma valorização melhor ainda. E aí eu preciso falar uma situação que a gente tem que ter presente, que nós precisamos contratar uma empresa até para nós reformular o nosso plano de carreira dos funcionários, porque está defasado e nós precisamos atualizar isso para com eles. E a estrutura é fazer com que realmente os funcionários tenham motivação para trabalhar. Ainda neste tema da gestão, Alberi, a gente tem aí o município, né, com um orçamento bastante interessante, né, do ponto de vista de impostos aí, de arrecadação. E na sua visão, Ibirubá está conseguindo devolver este valor em serviços, em políticas públicas? Qual é o modelo que você pretende colocar, vender esta ideia lá dentro do grupo do Frentão para aproveitar melhor todo esse orçamento que Ibirubá tem e que para alguns munícipes ele não retorna como deveria em políticas públicas? Olha, isso aí é a visão de cada um. Eu vejo que o município tem dado retorno, sim. Se você imaginar, uns anos atrás, as estruturas de saúde, de educação, de lazer,
de fazer com que as pessoas realmente tenham motivação para trabalhar é muito grande em Birubá, porque o município ele tem dado, e o Abel, inclusive, hoje eu desafiava ele que ele me passar os dados. Nós temos a cada 10 dias, ou cada 11 dias, para dizer assim um número bem oportuno, ou uma aquisição, ou uma obra entregue, ou um poço artesiano, ou uma quadra de esporte, ou um pavilhão novo, ou uma viatura. Eu posso trazer para vocês, isso não é discurso de candidato, isso é realidade. O recurso nosso está sendo bem aplicado. Se as pessoas, às vezes, têm um entendimento diferente da aplicação, é outra situação. Mas nós temos uma saúde que cuida muito bem da nossa população. Se você consultar e fazer uma enquete nas pessoas que vêm de fora, que trabalham aqui e que vêm da cidade, perguntam para eles o que eles acham da nossa saúde. Nós sabemos, e hoje eu vi o Carlos enfatizar na questão de cuidar das nossas crianças, nós precisamos avançar nisso aí. Nós sabemos e temos no nosso plano de governo projetos nesse sentido, mas nós também sabemos que as nossas crianças são bem cuidadas, que os nossos profissionais de saúde e da educação são bons, que o nosso quadro de funcionários também é de uma excelência. E nós sabemos que o recurso público é muito bem aplicado. Eu vejo, em época de eleição agora, muitas críticas à administração. Eu acredito que não vou dizer que tudo é injusto, mas muita coisa é injusto para com o prefeito Abel, por tudo que ele é dedicado e vai em busca de recursos. Vamos buscar quanto recurso extra-orçamentário. Por que o nosso orçamento é previsto tão alto? Porque nós realmente conseguimos recursos extra-orçamentários de grande vulto, de grande monta, e que no passado isso não acontecia. Quando o Frentão assumiu a administração, nós tínhamos apenas 2 projetos na banca de projetos. Hoje nós sempre temos um projeto em execução, sempre tem projetos em busca, esperando na fila para vir os recursos, e isso foi muito importante para o desenvolvimento. Nada foi por acaso. Isso aconteceu porque as coisas foram projetadas e foram em busca de recursos. E eu acredito que nós temos que desenvolver ainda mais. Falando da estrutura administrativa, é um setor que nós temos que ainda dar mais importância ainda, porque realmente não adianta ir com pastinha embaixo do braço a Brasília buscar recursos, tem que ir com projeto. E isso nós temos tido êxito e a felicidade de ter conseguido, porque nós realmente, o número de emendas parlamentares, de recursos extra-orçamentários, ele cresceu muito, porque as coisas eram bem encaminhadas. Eu continuo no tema modelo de gestão, pedindo para o candidato Alberi qual é o papel que ele pretende como vice-prefeito. O que o vice-prefeito vai fazer na administração do Frentão? Qual vai ser o papel deste político? Qual vai ser a atribuição? Ele vai cumprir horário? Ele não vai? Qual é a estrutura que ele pretende usar dentro da prefeitura? Certamente eu vou ter meu gabinete lá, juntamente à administração, e vou estar par e passo juntamente com o prefeito. A caneta sempre vai ser do prefeito, mas eu tive esse entendimento com o Abel jamais tomou ou teve uma decisão sem me consultar. E eu tenho certeza que o Carlos não vai ser diferente. O Carlos tem esse perfil, e uma coisa que eu preciso dizer para o eleitor, para o ouvinte, se tem uma pessoa que domina o orçamento público, chama-se Carlos Iandre. O Carlos, ele não precisa ter nem documento na frente dele, ele sabe tudo de orçamento, ele é uma pessoa estudiosa nessa matéria, e então eu estou muito tranquilo que o dinheiro público ele vai ser muito bem aplicado. Se existe alguma preocupação de algum eleitor, ele pode dormir tranquilo. O Carlos Iandre, ele tem orçamento sempre na ponta da língua. A exemplo que o meu prefeito Abel também, se tu chegar lá na mesa dele, ele tem anotado todos os gastos numa planilha particular dele, individual da prefeitura, ele tem todos os dados. Se tu perguntar onde foi aplicado um real, pode ter certeza que ele vai folhear a página dele e vai chegar e vai dizer, aqui foi aplicado tal recurso. Hoje, e nesse período especialmente, a gente vê as críticas, e é importante, e também porque até para despertar na gente algum novo pensamento, mas a gente sabe que nós estamos tratando de pessoas do bem, pessoas que estão voltadas ao interesse, e eu não estou falando de mim, eu estou falando do nosso grupo, e sem nenhum demérito ao nosso adversário, que eu respeito muito, e são pessoas da nossa sociedade que merecem todo o nosso reconhecimento. Mas eu tenho a convicção
que o nosso trabalho tem dado certo e vai continuar dando certo. Tá certo. A gente está indo para o final aqui, não tem nenhuma pergunta aqui nos comentários, aqui o pessoal está só contribuindo e dando suas observações ali nos comentários, depois o candidato Alberi pode olhar ali o comentário de todo mundo. Agora o senhor tem aí 4 minutos, né, porque avançamos um pouquinho, 4 minutos aí para suas considerações finais, candidato Alberi, e agradecemos aí a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cidade, desejamos aí uma boa campanha aí para sua chapa. Eu agradeço, então, mais uma vez a oportunidade, espero que me fiz compreender pela sociedade e quero dizer que eu me preparei ao longo da vida para um dia chegar a prefeito. Se ainda não estão tendo essa oportunidade, mas eu estou tendo uma alegria muito grande de ser oportunizado pelo meu grupo de, mais uma vez, ser candidato a vice-prefeito. E quero dizer para os amigos que estão nos ouvindo, para os eleitores ibirubenses, que vocês podem ter certeza que o Alberi tem como vocação e como um princípio de vida, de ajudar as pessoas, de lutar pelas pessoas e sempre no entendimento. Eu tenho certeza que juntamente com o Carlos, nós vamos, mesmo aquelas pessoas que não estiverem conosco nessa campanha, pós-eleição, nós vamos resgatar o entendimento com essas pessoas, vamos ouvi-las para que nós conseguimos consolidar cada vez mais a nossa terra da Pitangueira. Esse é o nosso propósito, a nossa missão de vida, porque nós, assim, fomos educados através da nossa família, do nosso berço, para que fazer o bem. E eu tenho certeza que Ibirubá é uma cidade do bem, é uma cidade que prospera, é uma cidade que espera muito dos políticos, e a sociedade ibiruense pode ter certeza que, quanto da minha pessoa, como do Carlos, como todo o nosso grupo, nós vamos sempre buscar o entendimento sem esquecendo cores partidárias. Não é esse o nosso intuito. A gente respeita os que são adversários, mas também sabemos que todos merecem a nossa atenção, independente do que possa acontecer no pleito. Porque eu passei no passado por dificuldades juntamente ao meu grupo político, quando as pessoas tinham dificuldades de entendimento. E hoje, felizmente, as pessoas se entendem, se abraçam e buscam o melhor para Ibirubá. Então, a comunidade ibiruense pode ter certeza que, de parte do Alberi, do Carlos e do nosso grupo, nós vamos fazer uma política sem ranço, sem valorizar mais o A ou o B, e sempre buscando o entendimento. É o nosso propósito de vida. Não é só da política. E a política, eu sempre digo que ela está presente na família, no clube, na igreja, na escola e também na vida pública. Por isso eu chamo a atenção da população que vem e participa desse pleito. Nos ouçam, analise o nosso plano de governo, vê se realmente é possível ou não é possível executar o que nós propusemos. E pedir também a compreensão da sociedade, que ouça nossos candidatos a vereador, vê as suas propostas. Nós temos um número expressivo de candidatos a vereadores, porque nós fomos buscar em todos os segmentos da sociedade pessoas com vocação tanto em todas as áreas, tanto da agricultura como do comércio, pessoas que são líderes de bairro, pessoas que são ligadas à sua vocação religiosa, para que nós montamos um grupo que realmente pessoas que estão comprometidas em buscar o melhor para Ibirubá. Eu agradeço essa oportunidade e preciso dizer para vocês que se eu não agradei a todos, porque eu também não vim ao mundo para agradar a todos, mas para fazer o bem para todos, eu tenho certeza que eu vim. Então, quero deixar um abraço a todos e que o Alberi está sempre de portas abertas da minha casa, em qualquer lugar. Chegam e podem me abordar em qualquer momento. Se tiver crítica, eu também vou estar aberto a ouvi-los e também assimilar essas críticas. Um abraço a todos e que todos tenham êxito nessa eleição e que não saia com nenhum respingo de alguma inimizade ou coisa parecida. Um abraço a todos e até outubro. Muito bem. Obrigado, Alberi Belling, candidato a vice do Carlos Yandre e do Frentão, né? Finalizando aí a nossa série de sabatinas de hoje, né? Começamos de manhã com o Carlos Yandre no Cidade News e agora no Jornal da Cidade com o candidato a vice. Na próxima terça nós estaremos aí